Pode começar, que eu só estou me ajeitando aqui, tá? Boa tarde, meus amigos, tudo bem? Bom, estamos dando início a mais uma live denominada Pré-Jogo aqui com meu amigo Vinícius de Carvalho, no qual nós tivemos essa iniciativa de realizar uma sequência de entrevistas com todos os pré-candidatos ao Senado Federal nas próximas eleições do dia 15 de novembro, que estavam previstas para o início do ano, mas por conta da pandemia acabaram sendo reagendadas. Enquanto o pessoal entra aqui, eu vou aproveitar para inicialmente apresentar justamente o meu parceiro que divide comigo aqui as telas todas as quartas-feiras do nosso pré-jogo, já explicando o motivo do nosso pré-jogo aqui para o nosso assessorado, para o nosso entrevistado, José Medeiros. Mas pré-jogo é justamente porque nós estamos vivendo aqui esse momento de pré-campanha, do período preambular inicial, que antecede ao jogo em si, que é a disputa eleitoral, e porque toda quarta-feira é dia de futebol, dia de campeonato brasileiro, então nós decidimos aí dar esse nome de pré-jogo. Pois bem, deixa eu apresentar meu amigo Vinícius de Carvalho aqui, que é graduado em administração, especializado em gestão pública, ciência política, mestre em história e doutorando em história. E também já aproveito aqui para apresentar o nosso entrevistado de hoje, que é o deputado federal José Medeiros, pré-candidato ao Senado pelo Podemos. Ele que é policial rodoviário federal, na verdade começou lá atrás, em sua graduação em matemática pela Universidade Federal de Mato Grosso e direito pelo Centro de Ensino Superior de Rondonópolis, tendo atuado como professor e, então, agente da Polícia Rodoviária Federal. Tem um histórico de mais de 20 anos de militância política, foi candidato a deputado federal pelo PPS em 2006, não sendo eleito, e em 2010 elegeu-se como primeiro suplente do senador na chapa do Pedro Tax, sendo efetivado mediante a eleição do titular para o governo do estado em 2014. Em 2015, ele recebeu o prêmio do Congresso em Foco como um dos 10 senadores mais atuantes do Brasil. E também tem uma atuação bastante interessante aí na Câmara Federal, atuando hoje como vice-líder do governo Bolsonaro. Bom, Vinícius, eu quero te dar aqui as boas-vindas. Deputado, muito bem-vindo também, te agradeço já a tua participação e a tua disponibilidade aqui para nos dar essa entrevista e esclarecer um pouquinho as pessoas sobre as tuas plataformas, sobre os teus projetos e como andam, a quantas andam as articulações aí para o Senado Federal. Muito bem-vindo, Vinícius. Ok, obrigado, Hugo. Obrigado ao nosso deputado Zé Medeiros, pela disponibilidade, de nos atender, Não somos nenhum canal de TV, consolidado, nem uma rádio famosa, mas estamos na mídia na qual o deputado é craque, que é a mídia social, Da nossa bancada, seguramente é o deputado melhor, em mídias sociais, e o deputado ou senador, é o Zé Medeiros, Tem uma eleição que a FSB, faz, sempre, do top 10, do ranking, dos deputados mais ativos, nas redes sociais, o Zé Medeiros sempre aparece. E brigando com a turma craque ali, com o Eduardo Bolsonaro, enfim, Joyce Hasselman, a Bia Kicis, que é aquela do DF, Esse pessoal grande lá. Esse pessoal que trabalha bem. Então, parabéns, deputado, por esse destaque. Então, estamos na casa dele, Hugo, estamos no terreno dele aqui, nas mídias sociais, onde ele é craque, e teve uma eleição muito baseada nelas, Quer dizer, Mato Grosso, onde a eleição para deputado federal é assim, Eu tenho 10 milhões para investir, eu tenho 12 milhões, tenho 15 milhões, Enfim, tenho tantas prefeituras, a discussão é nesses termos, Nós tivemos aí 2 deputados eleitos, com base nas mídias sociais, o Nelson Barbudo, teve essa votação grande, e o próprio Zé Medeiros também, que está conosco aqui, Então, independente da posição política, o método, de trabalho deles foi interessante, porque foi uma eleição barata,
quer dizer, e mais democrática nesse aspecto, sem o uso das máquinas tradicionais, né? A máquina do Ministério da Agricultura, a máquina da Prefeitura de Cuiabá, ou da Prefeitura de Vaza Grande, ou a máquina do PT, né? Como foi o caso da Rosaneide, né? Que ganhou a eleição nisso, o Emanuelzinho, né? O próprio Nery Geller, né? Ou a máquina da Prefeitura de Cáceres, né? E prefeituras da região, como foi o caso do Leonardo, né? Albuquerque, a máquina do MDB, né? Como foi o caso do Bezerra, né, e do Juarez. Então, temos um deputado eleito aí com essa máquina aqui, que está na nossa frente aqui, né, que é celular, tablet, né, essa é a máquina dele, né, aqui, né. Então, realmente interessante nesse aspecto. Então, parabéns e estamos na sua casa. Obrigado pela tua presença conosco aqui. Bom, eu que agradeço. É uma honra estar com vocês aqui. E você tirou a palavra da minha boca. Eu estava com a máquina na palavra, somos eleitos pela máquina também. Mas essa máquina, na verdade, ela revolucionou não só essa eleição agora, mas você nota que eu percebi, vocês com certeza, ela revolucionou a eleição norte-americana com Obama, não sei se vocês se lembram, né? Ali já começou a surpreender o mundo. Depois veio a Primavera Árabe, e caíram diversos governos com isso. Ali a gente já via que o mundo tinha mudado para sempre em relação ao que se tinha de como se comunicar, né? E, de fato, ela igualou as coisas. O pessoal tinha uma piada antigamente que, depois que surgiu o meio-fio e o revólver, não tinha homem maior que o outro, né? Todo mundo estava igual, né? Então, eu acho que agora, em termos de campanha, depois de surgir as redes sociais, eu creio que há uma igualdade bem maior do que anteriormente. Porque você falou a realidade. As pessoas pelo Brasil afora não acreditam quando a gente fala nos números de campanha aqui de Mato Grosso. Nós temos cidades em Mato Grosso, cidades de 4 mil habitantes, em que teve uma eleição que eu fui testemunha, onde tinha 2 candidatos competindo e cada um gastou aí na faixa de 4, 5 milhões para um município de 4 mil habitantes. Então, você imagina como são as cifras aí para senador, para deputado e para governador. Então, você falou muito bem. Que bom. É isso aí. Bom, deputado, eu quero dar início aqui à nossa entrevista, primeiramente, te questionando, te perguntando aí a respeito das articulações políticas ao Senado Federal. Nós temos aí algumas novidades nos últimos tempos, né? Me parece aí que a desistência do Piveta para unir-se ao projeto do Leitão, houve aí um desmentido inicialmente, parece que essa informação, ao que tudo indica, está confirmada, e temos aí alguns afunilamentos naturais aí do momento que precede aí, na verdade, no momento que vigora, que é o momento já permitido pela legislação eleitoral para a realização das convenções partidárias, que é quando o processo se afunila. Eu gostaria de saber do senhor, deputado, como andam as suas articulações em torno da tua candidatura, uma vez que nós temos alguns nomes vinculados ao Bolsonaro, inclusive uma manifestação do próprio presidente apoiando, aí, hipotecando novamente apoio à candidatura da Coronel Fernanda. Como que está essa relação do senhor com o governo Bolsonaro, sendo o senhor vice-líder do governo federal na Câmara dos Deputados, e como que anda a tua articulação para se candidatar ao Senado Federal? Olha, começando do começo, né? Sobre a candidatura que foi retirada aí, é uma variável importante, uma mexida importante nesse tabuleiro. Eu realmente não estava achando que isso fosse acontecer, porque sempre houve uma rivalidade muito forte entre eles, ali entre a República de Lucas, mas parece que o Fávaro venceu a queda de braço ali e chutou o Piveta para fora do Jodô, né? Do dojo. Então, agora,
as coisas tomam outra configuração, né? Quem sobra tem que fazer novos cálculos, né? Porque o Pivetta tinha um naco de eleitorado importante, era um personagem competitivo, e isso mexe com tudo. Em relação ao presidente Jair Bolsonaro, estou na vice-liderança dele ali no Congresso, né? Tenho ajudado a aprovar todos os projetos ali que o governo precisa. Acompanho ele desde o primeiro turno da eleição, tive com ele durante a apuração dos votos e de lá para cá sempre acompanhando. E houve essa decisão de colocar uma candidatura aqui, mas ela acabou não vingando, né? A realidade é o que é, não adianta a gente dourar a pílula. A realidade é o que é, não o que gostaria que fosse, né? O presidente mesmo já percebeu isso, que a candidatura não decolou, tentou de todas as formas fazer uma composição, conversamos esses dias bastante sobre isso, mas é aquela coisa, a candidata bateu o pé, disse que quer ser candidata e vai ser candidata, não há o que se fazer. Eu tinha dado a palavra para ela lá em março, então ela vai ser praticamente candidata dela mesma. Mas as pessoas sabem aqui em Mato Grosso, se você perguntar, quando você fala em Bolsonaro, qual político que você pensa em termos de apoio ao Bolsonaro? Eu não tenho dúvida que as pessoas pensam, dentre os políticos, pensam com certeza no meu nome também, porque eu tenho feito um trabalho muito forte em defesa desse governo, porque acredito que é uma forma da gente começar algumas mudanças conceituais no país. E outra que o presidente também precisa, ali no Senado, de uma robustez maior na defesa do governo. E precisa de pessoas com consistências, precisa de pessoa que não vá só na onda, que não queira só comer a picanha, né? Tem que ter pessoas que estejam dispostas a roer o osso também. E eu sou esse tipo de parceiro. Se você chegar para mim e falar, você está comigo, falou, acabei de matar um, eu falo, estou aqui com a pá, vamos enterrar. Então, assim, se você está junto numa parceria, você tem que estar junto, né? E eu tenho defendido o governo, às vezes, ao custo de muito desgaste. Eu tenho visto pessoas falar, eu não vou poder acompanhar dessa vez porque a minha base não. A partir do momento que você está com o governo, você precisa defender esse governo, né? E eu penso que no Senado está faltando isso, porque tem muita gente ali que se elegeu na onda do presidente, na onda Bolsonaro, e ele só vai na boa. Ele só vai na boa. E quando o presidente precisa, eu não vou. E joga para a galera. Joga para a galera. Quando o presidente está bem de popularidade, o cara está junto. Quando o presidente dá uma baixadinha na popularidade, ele começa a bater. E aí nós vimos muitos que chegaram, e aí você pode colocar Joyce Hasselman, delegado Valdir, Major Olímpio e tantos outros, né? Então, o que eu posso dizer é o seguinte, eu tenho sido parceiro, e se perguntar, Medeiros é Bolsonaro? Medeiros é Bolsonaro. Então, isso que eu creio que é o que importa para aquela pessoa que torce por esse governo, é saber. Se Medeiros eleito, eu tenho a segurança de que ele vai defender o governo, de que ele vai defender o presidente. As pessoas, com certeza, eu tenho... não é querer fazer prepotência, mas eu não tenho dúvida que as pessoas já têm essa certeza de que eu farei a defesa do governo ali no Senado. Vinícius, contigo. Ok, então, deputado, uma crítica que muita gente te faz é a questão do meio do mandato, né? O Medeiros acabou de ganhar uma eleição, já quer disputar outra, né? Está no meio do mandato de deputado federal, né? O que equivaleria também à entrada aí da Gisela, né? A Gisela Simone é a primeira suplente na coligação que te elegeu, né? Que foi o senhor o primeiro, né? Depois o Manuelzinho, Nery Geller, né? E por fim a Rosa Neide, né? Que estavam na mesma coligação. Então entraria a Gisela Simone.
Como é que o senhor responde essas duas críticas, né? Porque tem muita gente que não gosta, muitos da sua base não gostam da Gisela Simona, que ela tem um perfil mais ao centro do que o seu, né? Seu perfil hoje é mais à direita. Como é que você responde essas duas críticas? A saída no meio do mandato e a eleição indireta aí da Gisela Simona como deputada federal no teu lugar, Medeiros. Veja, Vinícius, primeiro que a minha candidatura ao Senado, ela era uma candidatura natural. Eu diria uma candidatura que ela vinha... Mas os grupos aqui, você bem mostrou aí, que aqui a turma daqui não é bicho para criar solto. Eles se alinham de certa forma, fizeram um fecho ali no final. Teve aquele episódio, inclusive, bem... uma coincidência assim, muito interessante. A convenção era na quinta, na terça-feira caçaram o mandato de Senado, né? Eu acabei não saindo do Senado, mas aquilo trouxe desgaste, aquilo eu tive que acabar abortando e vim para deputado federal. Por quê? Enfim, porque não tinha vaga, eles fecharam todas as portas. Eu não tinha vaga na chapa do Táxi, não tinha vaga na chapa do Mauro, não tinha vaga na chapa do Hélito. Então, foi essa a conversa toda. Aquele pleito ainda não terminou, né? Essa que é a grande verdade. Então, aquele pleito continua e eu tenho essa oportunidade de disputar e vamos tentar voltar ao Senado, onde fiz um trabalho, na minha avaliação, que pôde orgulhar Mato Grosso, pude honrar o estado de Mato Grosso, colocar o Mato Grosso no cenário nacional. E cada vez que aparece José Medeiros lá naqueles rankings todos, não é José Medeiros, é o estado de Mato Grosso que está lá entre aqueles caras todos que a gente está acostumado a ver como popstar. Mato Grosso, raras vezes a gente via nesse tipo de ranqueamento, nesse tipo de discussão, de discutir os grandes temas nacionais. Então, eu procurei colocar Mato Grosso nesse patamar, não diminuir o tamanho do mandato, porque Mato Grosso merece mais. Então, foi nesse sentido que coloquei essa pré-candidatura e estamos justamente voltando ao Senado, de onde a gente pretendia não ter saído. E sobre a questão da suplente entrar, as pessoas aceitam muito bem, por exemplo, o Celso Russomano lá. Celso Russomano, inclusive, é um dos vice-líderes do governo. Celso Russomano trabalha com direito do consumidor. Gisela é esse perfil. Agora, lógico, o fato de vários servidores terem apoiado elas, as pessoas tentam rotular e tal, mas aí é um ou outro, e eu não tenho dúvida de que ela indo para a Câmara, vai representar bem o Estado e não vai estar prejudicando o país com pautas que as pessoas reputam pautas de esquerda. E mesmo que fosse, na Câmara nós estamos bem de defesa, nós estamos fracos, o governo está carente, no Senado. Nós estamos com o flanco aberto no Senado. Está precisando de robustecer a zaga ali no Senado. Então, por isso que eu vejo que essas duas perguntas eu me sinto muito tranquilo em respondê-las. E aí, Hugo, se você me permite, e ainda tem uma combinação, né, já que estamos falando de futebol, né, tem aquela história da combinação de resultado, né? Se o Flamengo ganhar, o Corinthians perder, né, se combinar resultado assim, né? Então, se a Gisela ganhar ainda para a Prefeitura de Cuiabá, que ela deve ser candidata, deputada prefeita de Cuiabá, é um cenário pouco provável, mas enfim, ela pode ganhar a eleição aqui, né? Aí viria a Séries Slecharenko, né? A próxima, segunda suplente aí, que foi filiada ao PT, foi senadora pelo PT, enfim. O senhor que está no campo do antipetismo hoje, e essa ideia te conforta de ter a Séries no teu lugar, na tua cadeira? Então, a Séries hoje ela se converteu, né? A Séries está no PRB, que é o partido do Marquinhos Pereira, que é, inclusive, um grande aliado de primeira hora da presidência. E aí sim, a Séries
estaria num partido que está fechado totalmente com a presidência da República, e ela é muito partidária. Não tenho dúvida de que ia votar de acordo com a orientação partidária. Ok. Hugo. Bom, deputado, a minha pergunta vai no seguinte sentido, de que nós temos aí grandes candidaturas, né, candidaturas robustas, ligadas ao setor econômico, ao setor do agronegócio, como do Carlos Fávaro e do Nilson Leitão, que parece cada vez mais ganhar robustez, aí com o apoio da família Campos, com o apoio do senador Dom Fagundes também. E do Carlos Fávaro, que hoje, inclusive, digamos assim, tem uma certa vantagem diante dos demais postulantes, por já estar do alto do pedestal do exercício do mandato tampão, né? Alguns, inclusive, denominam como senador biônico. E aqui do outro lado, nós temos outros nomes, como o do procurador Mauro, enfim. E, como eu citei agora há pouco, esse quadro aí mais alinhado ao bolsonarismo, mais empolado. Eu gostaria de saber do senhor se há alguma possibilidade de composição com esses outros candidatos, se o senhor tem conversado com algum deles aí no sentido de compor, afinal de contas, não seria melhor, em vez de dividir forças, unir forças contra esses grandes nomes que estão aí? Olha, se torna um pouco difícil a composição, porque eu já conversei com todos, mas só topa a composição se eu desistir da candidatura, então fica difícil. A composição é se eu só sirvo para apoiar, não sirvo para ser apoiado, então não dá, né? Agora, você falou bem, tem candidaturas muito fortes. Agora, eu tenho uma avaliação seguinte, as pessoas estão esquecendo dos 30% do PT. Pode até ser que não seja mais 30%, mas o PT tem o quinhão deles. Para mim, o grande adversário, o adversário que eu acho, que eu vejo a ser batido, é o PT. Porque as outras candidaturas vão estar pulverizando e a esquerda vota unida. Então, o Barranco está aí quieto, vendo a turma fazer a distribuição de renda, né? Que é bem-vinda. Mato Grosso, toda eleição tem uma distribuição de renda muito grande, na pré-campanha, inclusive. Mas não é de se deixar de lado a grande força que tem esse voto de manada deles. Então, eu vejo que aí na direita tem várias candidaturas, tem Eliseu, tem a Rúbia, tem o Reinaldo, tem o Euclides e a minha candidatura. Aí para o centro tem o segmento do agronegócio, o Menino do Iraí, e o Nilson, que é o office boy da CNA. Então, esse que eu vejo aí hoje. É muito fragmentado e que pode favorecer uma candidatura do PT. Vinícius, é contigo. Okay. A direita ainda tem o candidato do Partido Novo, deputado Luciano Azuaga, que não sabemos qual é o potencial eleitoral. É pequeno ainda, novo, pouco expressivo, né? Tem alguns colegas seus que são deputados federais lá do Novo, né? Mas também está no campo da direita aí também, o Azuaga, né? Lá de então, eu não sabia dessa candidatura, então mais uma. Então. Agora, um outro questionamento que se faz, deputado, no seu caso, é o seguinte: o senhor foi eleito pelo Podemos, né? Não pode sair do Podemos por enquanto, né? Porque existe a janela, né, partidária para a migração, né, dos deputados federais. Porém, como senador, né, o senador pode trocar de partido a qualquer tempo, porque é uma eleição majoritária, né? Ele só dependeu dos votos dele mesmo, né, para ser eleito. Na candidatura proporcional, não, se depende dos votos do partido ou da coligação, né? E o seu vínculo com o bolsonarismo é muito forte, como o senhor está reafirmando aqui. Muitos falam, não, Medeiros vai ser eleito pelo Podemos e no dia seguinte ele vai para o PSL, ou para a Aliança pelo Brasil, esse partido, né, que o Bolsonaro está articulando, ou para o Patriotas, né, se não der certo, ou até o PRB, né, que são partidos com os quais o bolsonarismo está dialogando
com muita força. E o senhor indo para o Senado vai se defrontar lá com a bancada do Podemos, lá, que tem o Álvaro Dias, né, que foi seu colega, foi candidato a presidente da República, né? E o senhor fez campanha aqui para o Bolsonaro, já falam que desde o primeiro turno, né? No segundo turno tudo bem, né? Mas desde o primeiro turno uma campanha forte pelo Bolsonaro, esquecendo um pouquinho, cristianizando o seu colega de Senado, o Álvaro Dias, né? Como é que o senhor vê essa situação partidária aí? Podemos, PSL, PRB, Patriotas, enfim. Não, o Podemos hoje tem a terceira maior bancada do Senado. Nós queremos aí, com essa eleição, recuperar a vaga que perdemos com a Selma e passar ali a ombrear junto com o PMDB a segunda colocação também, né? Da segunda maior bancada. Não tenho, da minha parte, não tenho restrição nenhuma com o Álvaro Dias. Ele tem o entendimento político dele, eu tenho divergência em alguns pontos e a vida do parlamento, não sei se vocês estão me ouvindo. Sim. Vocês estão me ouvindo? E a vida no parlamento é essa mesmo. Ela é... Eu não estou me vendo. Está vendo minha imagem aí? A imagem sumiu, deputado. A imagem sumiu. Mas eu acho que eu vou ter que entrar de novo, né? Porque sumiu a imagem. Eu posso te reenviar o convite, deputado? Enquanto isso, eu e o Vinícius vamos aqui conversando. O senhor pode entrar no link que eu te mandei novamente, deputado? Enquanto isso, nós vamos... Tudo bem. Ok. Ok, fique à vontade, deputado. Bom, Vinícius, são coisas que acontecem, a gente não claro. Tem controle sobre esse tipo de situação. Sabe, faz ao vivo, né? Como diria o filósofo Faustão, né? Quem sabe faz, honra, meu, brincadeira, né? Quem sabe faz ao vivo, faz parte. Mas, enfim, eu fiz essa pergunta porque eu estou trazendo os questionamentos que as pessoas têm, né, Hugo? Então, eu preciso oportunizar, dialogar com ele com as críticas que lhe são feitas nessa questão do meio do mandato, né? Muita gente não vê a Gisela com olhos tão simpáticos assim, né? Como ele vê, é claro que ele vai sinalizar bem, porque ela foi bem votada para deputada federal, né? Ela teve mais de 50 mil votos, né? Faltaram 330 votos para ela ser eleita, né? Que não é quase nada, né? Uma candidatura de deputado federal, né? 0,5%, né? Enfim, então ela tem um eleitorado significativo, né? Respeitável, então ele vai dialogar. Mas muitos dos eleitores dele, que são bolsonaristas mais radicais, né? Mais radicalizados, assim, não veem... Porque ela tem um perfil mais centrista, né? Eles estão russomano, né? De fato, o russomano é alguém da defesa do consumidor mais à direita, né? Aí acho que deu certo de retornar. Né? Agora sim. Tivemos, e não sei se te ouvimos. O senhor parou onde? Pode continuar. Agora te ouvimos. Então, eu estava analisando a situação sobre a questão do Álvaro Dias, né, do Podemos. Não vejo que vá haver conflito algum, até que o partido ele é bastante plural. Nós temos na Câmara, por exemplo, o Bacelar. O Bacelar ele é um totalmente progressista, né? E o resto do partido totalmente à direita. E lá o Álvaro tem partido bem mais para o centro, né? E o restante dos senadores bem mais para a direita, né? Então eu seria mais um à direita lá, não faria muita diferença, não. Aliás, boa parte dos senadores que tem lá, eu tenho um bom relacionamento, alguns já conhecia antes, como o Romário, como o Girão, enfim. Então, o Elmano foi uma das pessoas que eu convidei para o partido, trouxe para o partido, a Rose também, Rose de Freitas. Então, não teria dificuldade, não. Ok. Perfeito. Deputado, bom, eu queria questionar o senhor em relação a algumas pautas que o senhor deve, inevitavelmente, como congressista, sendo eleito ou não, ter de enfrentar aí. E duas grandes pautas que devem entrar agora, estão entrando no circuito aí, a questão da reforma tributária e da reforma administrativa. Eu queria saber, inclusive o Nilson Leitão tem uma proposta de redução de enxugamento da máquina pública, da redução do número de assentos
em todo o legislativo, tanto na esfera federal, quanto dos estados e nos municípios. Eu gostaria de saber qual que é a visão do senhor em relação a essas pautas que o senhor vai se deparar de agora em diante. Qual que é a sua avaliação? Olha, eu vejo que a pauta, a reforma tributária, na minha avaliação, ela vai atrasar um pouquinho. Lá tem 3 propostas, tem 2 da Câmara, uma do governo. Aliás, tem 3 da Câmara, uma do governo, e os deputados vão querer fazer um mix disso aí. Não vão aceitar, com certeza, tratar só daquela governo. O governo provavelmente não vai querer fazer cavalo de batalha com isso. E é possível que mande outra reforma ou comece uma outra agenda, né? Uma agenda, talvez, de privatizações, alguma coisa assim, mas não uma reforma tributária de cara, né? Também pelo fato de que é um assunto bem polêmico, que há muito tempo está ali no Congresso, e nós estamos fazendo votações nesse modelo que nós estamos fazendo aqui, né? Que é do telepresencial, né? Então, muitos reclamam que não dá para fazer o debate a contento, as discussões não são suficientes. Então, há uma pressão muito forte para deixar o assunto para mais adiante, né? O presidente Rodrigo Maia tem defendido quanto antes melhor, mas isso não está fechado, esse tema ainda lá. Em relação à reforma administrativa, deputado, eu queria saber qual é a avaliação do senhor, o que o senhor espera dessa reforma, o que é possível se alcançar e como é que estão os presidentes das casas aí em relação a isso, porque aparentemente, só para complementar essa última pergunta que eu fiz, mas aparentemente parece que existe um outro ambiente, um ambiente bastante diferente daquele ambiente do início do ano. O senhor acredita que essas pautas devem passar e fluir com facilidade aí no Congresso? Olha, o governo agora tem uma base. O governo tem vamos dizer assim, tem uma base para chamar de sua. Ele tem agora uma outra postura e tem conversado com o parlamento, né? E isso tem levado a expectativa de que, definido a pauta, definido o assunto, conversado com os líderes, aí é questão de pôr para votar e vá. O governo está trabalhando agora de uma forma bem inteligente, no sentido de só ir para votação quando tem os números, né? Então, está se fazendo, vamos dizer assim, a política como ela é. Perfeito. Vinícius, contigo. Então, deputado, nessa linha aí, né, o Bolsonaro foi eleito na linha da antipolítica, né, do antissistema, né? O voto nele, muito mais do que anti-Lula, anti-PT, foi um voto antissistema também, né? E aí agora essa aliança com os chamados partidos do Centrão ali, né? PSD, PTB, né? O antigo PR, né? Que hoje é PL de novo, né? Então, como é que o senhor vê aí, né? Inclusive, que impacto que isso tem na agenda de combate à corrupção, né? Que foi um outro vetor importante da eleição do Bolsonaro, e aí foi sendo esfriada, né? Essa agenda claramente foi sendo esfriada. A saída do Sérgio Moro já foi uma expressão disso, né? E depois que ele saiu, acho que piorou mais ainda. O governo perdeu a liderança nessa área. Tá ouvindo? Estou ouvindo. Tá ouvindo? Ah, tá, a imagem saiu. Então, como é que o senhor vê essa questão da aliança com o Centrão? Ela cobra um preço no combate à corrupção? Ou quanto desse freio no governo vem da situação dos filhos, né? Especialmente do Flávio Bolsonaro, da questão do Queiroz, da rachadinha, enfim, como é que o senhor vê essa situação toda? Olha, na verdade, o fato de ter começado a conversar é da necessidade mesmo de ter votos. Você pode se eleger
com o discurso que for, mas a realidade ela se impõe. Você precisa de votos. Você precisa conversar com os parlamentares. E eu não tenho como ter o voto do Vinícius se eu tenho preconceito contra o Vinícius, se eu afasto o Vinícius. Então, assim, por que o Vinícius vai votar comigo se eu Nós estamos novamente com um pequeno problema Cortou o aí áudio. com o deputado cortando o áudio e a imagem caiu novamente. Deputado, o senhor nos ouve? Bom, nós estamos sem retorno do deputado aqui. Se ele estiver nos ouvindo, eu sugiro novamente que a gente abrisse a imagem dele. Tá bem, a internet acho que tá nos sacaneando. Mas o que houve foi o seguinte, o governo precisava de voto e viu que precisava conversar com os partidos, e está indo. E as pessoas, por exemplo, criou-se uma mítica, por exemplo, do toma lá da cá, né? Olha, o governo cedeu ao Centrão e tal. Eu tenho dito, não precisava nem anunciar nada, bastava o governo ter começado a conversar com o Centrão, porque a grande verdade é que, como o governo não trocou os cargos, esses cargos estavam todos com o Centrão, desde a época do Temer. Então, agora, esse dia eu conversava com o Aguinaldo, eu falei para o Aguinaldo, o que vocês vão fazer? Vocês vão demitir o que era de vocês para poder colocar o de vocês? Ele falou, pois esse anúncio aí ficou ruim para o governo que perdeu o discurso e para nós que estamos sendo mal falados. Falou, porque ninguém vai tirar cargo que já está lá. Ele já tinha os cargos, entendeu? Aqui em Mato Grosso, poucos cargos foram trocados aí. Tem gente que está há 12 anos. E no país inteiro está assim. Então, isso aí é mais retórica. E, lógico, criou essa mítica, porque o presidente também tinha aquele discurso, né, anti-centrão e tal. Agora, a questão do Flávio não interfere. Isso aí é porque a Globo tinha que pegar em alguma coisa e ela pega nesse negócio. Agora, ali no governo, ele não interfere em nada. Não tem tido esse tipo de faca no pescoço dos parlamentares em virtude disso, não. Então, deputado, mas e a agenda de combate à corrupção, né? Parou, vai avançar? A questão do COAF, né, que pegou muito mal, essa atuação do Procurador-Geral da República, né, do Augusto Aras, né, que foi indicado pelo Bolsonaro. Como é que está essa agenda? Ela foi só para ganhar a eleição e agora vocês vão esfriar? Ou não? Pretendem mantê-la? Como é que o senhor vê isso? Então, Vinícius, é um governo que, você veja bem, nós já vamos para 2 anos e você veja que não temos um escândalo, não temos um caso de corrupção aí no governo. Então, é um governo que combate a corrupção não no discurso, é um governo que combate a corrupção no nascedor, né? Combate a corrupção de fato. E sobre a questão do COAF, o COAF está no lugar onde deveria estar. O COAF na mão da polícia, eu fui policial por mais de 20 anos, Vinícius. Os seus dados financeiros não podem ficar na mão do policial de plantão do dia. Eu não posso estar lá e vou ver quantos Vinícius tem na conta aqui. Esses dados têm que ficar assim na mão do Banco Central, e o Banco Central é que avalia essas coisas, que tem know-how para isso. Eu, como policial, eu não vou saber distinguir as movimentações financeiras para saber se o que passou na conta do Vinícius é passível de eu enviar para o Ministério Público ou para a polícia ou não. Então, são os técnicos mesmo do Banco Central, a meu ver, que são talhados e que devem cuidar disso. Ele ali no Ministério da Justiça, eu sempre achei uma distorção do que deveria ser o COAF. E sobre a nomeação do Procurador-Geral da República, é do Ministério Público Federal, né? Está lá o Ministério Público Federal, o MPF, os procuradores, eles têm autonomia. Eu vejo essa gritaria aí, principalmente as pessoas, o Bolsonaro está destruindo a Lava Jato. Tá? Qual a ação do Bolsonaro? Porque lá, tanto o Dallagnol quanto o Estado ou qualquer outro, eles são autônomos, eles podem fazer o que quiser. O Bolsonaro não pode interferir em nada
ninguém pode estar interferindo, nem o Aras também pode estar interferindo em ações, na ação de qualquer procurador. Então, isso é mais falácia, é mais espuma do que chope, né? Esse negócio de falar, não está combatendo a corrupção. E as operações da Polícia Federal nunca fez, está fazendo muitas aí. Drogas nem se fala, tanto que tem aprendido. Só que no Mato Grosso, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu quase 6 toneladas. Ontem, 1 tonelada e 300, né? 1.300 quilos. Então, eu vejo que a coisa está andando bem. Ok, então. Hugo? Perfeito. Bom, deputado, nós recebemos aqui uma pergunta do meu colega Cid Silva, do Notícia do Dia, que ele pergunta para o senhor qual a sua avaliação sobre a desistência do prefeito Niuan, a prefeitura de Cuiabá, em Rondonópolis. O Podemos, muito provavelmente, aí deve tentar tirar a reeleição do Zé do Pátio. Eu gostaria de saber como é que está essa articulação aí em Rondonópolis. Nós temos aí uma inflação de candidaturas em Rondonópolis também, não é só o Senado, não. Em Rondonópolis também tem, cada dia aparece um candidato novo lá. Então, o senhor, Podemos, deve caminhar com quem ali? Como é que estão as conversas em Rondonópolis, que é o teu principal reduto eleitoral? E o Cid pergunta aqui também sobre a redução da verba emergencial da Covid para a população aí nos próximos 4 meses, passando de R$600 para 300. O senhor pensa a respeito dessas 3 questões aí? Olha só, sobre Rondonópolis, o partido ainda está conduzindo, né? As candidaturas estão vendo afunilamento ali, está na hora do parigato, como se diz, né? Uns vão ficar, outros vão sair. Como Podemos não ter um candidato cabeça de chapa, nós estamos aguardando, estamos com a chapa de pré-candidatos a vereadores e ainda para ver qual candidato vai se despontar ali para que a gente possa somar forças para fazer o contraponto ao prefeito José Carlos do Pátio. Sobre a candidatura do Niuan, na época, o Niuan era pré-candidato ao prefeito, nós conversamos com ele porque tinha perspectiva à época da Gisela Simona vir para o partido para ser candidata a prefeita, mas depois acabou não dando certo, mas o Niuan já tinha retirado e tal. E depois veio a candidatura, a pré-candidatura do Abilinho, né? Então, e é uma candidatura robusta, uma candidatura que vai ser competitiva, é uma candidatura também alicerçada muito na comunicação por redes sociais, ele se comunica muito bem, e é nessa linha que o Niuan acabou saindo e vindo para a suplência. Sobre o auxílio emergencial, houve o pico aí dos fechamentos das cidades, né? Em que os prefeitos e governadores optaram pelo mantra da Globo, do Fique em Casa, e o presidente tinha uma outra linha, achava que devia haver aquele distanciamento que ele chamava de distanciamento vertical, né? Cuidar dos mais vulneráveis e os outros trabalhar com os cuidados, né? Mas isso não vingou. O STF realmente decidiu que essa decisão seria dos governadores e dos prefeitos, e muita gente perdeu o emprego. E vai fazer o quê? Essas pessoas vão morrer de fome? Então foi criado, lógico, o auxílio emergencial, e agora a economia já começa, as coisas já começam a voltar, né? E vale lembrar que cada mês disso aí são alguns bilhões, né? Mais de 40 bilhões cada mês que roda aí, né? Então, já começa agora a pesar bastante nos cofres da União, e como também já está voltando os empregos, o comércio a abrir, vai se diminuindo também, porque realmente o auxílio emergencial é um auxílio emergencial, aquela coisa daquele momento que estava, como é que se diz, todo mundo morrendo afogado, né? Agora já começa a diminuir, vai diminuindo também os valores, para que, então, tudo volte ao normal, porque o auxílio emergencial ele não se perpetua no tempo, ele não é uma bolsa, não é um programa ad eterno, ele foi para esse momento específico,
porque realmente não tem como manter as 60 milhões de pessoas, né, com aquele valor todo. Certo. Deputado, eu gostaria de fazer uma sugestão, até o meu amigo aqui, José Venceslau Júnior, o presidente da FEComércio, que nos prestigia aqui, nos dá a honra do prestígio de participar da nossa live, está comentando, ele está dizendo aqui, ó, não estou vendo a imagem do deputado Medeiros. Então, deputado, se o senhor puder sair e voltar novamente a live, para a gente tentar resgatar a tua imagem, eu te agradeço. Vamos fazer essa tentativa mais uma vez? Oi, deputado, o senhor me ouve? Será que caiu o áudio dele? Eu acho que caiu o áudio dele também, parece que caiu. Deixa eu vou remover aqui o deputado e vou pedir a ele novamente aqui que entre aqui no link da nossa live para a gente dar continuidade aqui. Vinícius, o que você entendeu aí a respeito de Rondonópolis? Estava comentando, você acha que ficou claro o posicionamento dele em Rondonópolis? Vamos comentar o jogo até agora, né? Que enquanto tem essa substituição, né? Essa troca, se sai um jogador, entra outro, né? Tem uma paradinha técnica no jogo ali, mas vamos comentar, né? Como vai o jogo até agora, né? Bom, o Rondonópolis ele ficou bem, assim, bem genérico, né? Ele não quis entrar no detalhe, né? Só se colocou numa posição anti-Zé Carlos, né? Do pátio, mas assim, não atribuiu apoio. Eu não sei como é que o Podemos está, com quem que eles estão dialogando lá, né? Com qual das candidaturas, né? Mas ele, pelo visto, ele não se comprometeu com ninguém, né? Assim, de forma mais explícita, né? Se com o Ibrahim Zahher, né? Que está se movimentando lá para ser candidato, o próprio Thiago Silva, né? Então eu não sei como está a posição dele lá, né? Isso ele não deixou claro. O Cuiabá ficou um pouco mais explícito, né? Agora o Abílio fala de retirar a candidatura, né? Era algo que eu tinha pautado aqui para perguntar a ele também. O Abílio, porque a situação jurídica do Abílio é um pouquinho complicada, né? Por conta da cassação. Ele foi cassado na Câmara, né? É importante lembrar, ele perdeu o mandato de vereador, né? Aí depois ele conseguiu anular no judiciário, né? Porque tinha vícios formais, né? Processuais na cassação dele, cumprimento de prazo, citação, enfim, né? Publicações, tá? Ele conseguiu cassar no judiciário. Na primeira instância, né, no juiz, e depois no desembargador manteve, né? O TJ, o Tribunal de Justiça, manteve, né? Porém, é precário, né? Vai que ele perde no STJ ou no próprio Supremo, né? Enfim, então corre-se o risco dele ser eleito e não manter, né? Nos ouve, deputado? Ok? Ok. Voltou? Que ótimo, então. A internet não está ajudando a gente. Aliás, o Bolsonaro anunciou nessa semana investimentos aqui na região norte do Brasil, aí, através do Ministério das Comunicações, investimentos bem-vindos, viu, deputado? Está precisando mesmo, nós somos provas disso. Conectividade está difícil. É isso aí. Bom, a gente comentava aqui sobre o cenário de Rondonópolis, deputado. E aí, se me permite, Vinícius, até porque eu acho que agora era a tua vez de fazer pergunta, mas aproveitando em si, a questão da dobradinha aí das eleições ao Senado, com as eleições municipais, como que o senhor imagina que se darão essas composições aí? Os palanques vão ser múltiplos? Como que estão essas alianças com as candidaturas municipais, senador, ou deputado, melhor dizendo? Então, na verdade, são duas eleições diferentes. Não vai poder fechar, por exemplo, o prefeito não vai poder ter aquela, vamos dizer assim, colar a imagem, né? Vai poder ter aquele apoio tácito, né? Então, muitos partidos vão estar numa coligação e o que vai ser feito é que cada partido vai estar pedindo voto para o seu senador, né? O seu candidato ao Senado. Mas como não pode colar a imagem do candidato ao Senado no santinho junto com o vereador, com o prefeito, ela vai ficar assim descolada, né? A eleição. A eleição, embora na mesma data, no mesmo dia, são pleitos totalmente diferentes. Então eu penso que as composições elas vão se dar mais no sentido
da eleição mesmo de prefeito, e não tanto por causa da eleição do Senado. Entendido. Vinícius, contigo. Ok. E a candidatura do Abílio aqui em Cuiabá, ela é para valer, deputado? Porque ele tem falado de recuar, ele tem a situação jurídica dele, né? É isso que o José Venceslau está apontando aí, né? Tem essa possibilidade do Abílio recuar e apoiar o Felipe Velaton, né, do Cidadania. Até porque ele foi cassado pela Câmara, ele conseguiu anular no Judiciário. Porém, tem outras instâncias, né? Ele pode vir a perder, né, essa anulação e aí perde o mandato de novo, né, de vereador, e ficaria inelegível para prefeito. Né? Tem a situação jurídica e a situação política de rachar também, né? Então tem essa possibilidade do Abílio compor com o colega dele de Câmara, com o Felipe Velaton? Sobre o processo do Abílio, só colocando, se acontecer isso, só falta chover para cima, né? Porque o vereador foi cassado porque estava fazendo o papel de fiscalizar, né? A Justiça voltou ele para o cargo, eu acho que dificilmente vai mexer nisso. A Abílio está tranquilo a respeito disso, nós vamos para a eleição. Essa questão jurídica nós não tememos. Agora, não vejo a gente tendo que recuar e apoiar Felipe, não. A candidatura do Abílio está muito sólida dentro do partido, estamos com uma chapa de pré-candidatos a vereador muito aguerrida, e o Partido Nacional gostou muito do perfil do Abílio, a presidente nacional, Renata Abreu. Agora à tarde mesmo recebi telefonema do secretário do partido, Bruno, justamente perguntando sobre o Abílio. Então, assim, a candidatura dele vai incomodar. Vai ser uma candidatura competitiva e uma candidatura com esse perfil que combina com o eleitor jovem, com o eleitor que também está conectado e que se comunica hoje pela rede. Então, vai ser uma candidatura muito interessante. Ok. Deputado, eu queria saber como então as suas articulações aí em torno das suas suplências. O senhor tem dialogado com alguém? Que critérios que o senhor está utilizando para definir os seus 2 suplentes? A candidatura de pobre é tranquila porque não tem briga pela suplência. Então, a suplência está bem tranquila. O Nilwan está na suplência. E nós devemos fechar a coligação dia 16, né? A Coronel Zosma, nós estamos... É um quadro muito bom, nós estamos vendo se convencemos ela a ir para vereadora, porque seria um nome extraordinário. Aí a presidente Renata está querendo eleger mulheres a vereadora, né? Quadro de mulheres para vereadora. E então, sobre a suplência, não está com dificuldade, não. Lógico, se a candidatura tivesse um aporte, vamos dizer, um aporte maior de apoios de vários outros partidos, poderia ser que houvesse uma briga por causa dos partidos, né? Como não há, provavelmente nós vamos sair solteiros, então é só dentro do partido mesmo, então não tem briga. Vinícius, contigo. Então, você falou que não recua, né, deputado? Mas e aí? Tem a chance do Reinaldo Moraes, por exemplo, esse pré-candidato do PSC, vir para sua suplência, eventualmente? Ou até o Eliseu Nascimento? Né? Porque o Euclides também já esteve conosco aqui e falou que também não recua, né? Mas a própria Fernanda Rubia, né? Eventualmente, se o partido entender que ela é pouco competitiva, como cabeça de chapa, Patriotas, e vier compor, o senhor vê uma possibilidade de ter esse pessoal na sua suplência também? Olha, seria interessante, mas eu vejo que já se esgotaram quase todas as possibilidades a gente já conversou bastante. Se a Coronel Rubia não aceitou um pedido do presidente para compor, imagine quem é que vai confessar. Quem é que vai convencê-la a recuar, né? Então, eu diria que ela não recua. E eu acho que vai assim até o final. E agora é cada um ir buscar o voto e convencer o eleitor.
e dia 15 de novembro a gente sabe quem o eleitor vai escolher. E não se corre o risco de morrer abraçado, de rachar esse eleitorado, né, do bolsonarismo e morrer todo mundo abraçado, deputado? Olha, eu lamento muito. Hoje as pessoas têm vindo me procurar para compor, mas eu tô com uma eu tenho ciência de que nós estamos com uma candidatura muito competitiva. Hoje a gente tem ciência, pelos números que vê em pesquisa, não é pesquisa nossa, que eu não fiz nenhuma pesquisa, mas pesquisas que os outros fizeram, que nós estamos na cabeça ali. Então, eu não tenho porquê sair de um projeto que está bem competitivo para entrar num projeto que pode ser que cresça. Então, não faz muito sentido isso. E eu lamento que eu não tenha conseguido convencê-los a caminhar conosco. Certo. Okay. Deputado, uma das grandes pautas aí que o senhor deve enfrentar como congressista, que já e caso de repente logre sucesso aí no pleito agora em novembro, é a questão da retomada da atividade econômica, né? Saiu agora a projeção do último trimestre do Brasil aí. Paulo Guedes pormenorizou o dado, né? Disse que o rumo poderia ser maior, mas um decréscimo aí de 9,7% do PIB do Brasil. Que medidas de estímulo o Congresso Nacional pode desenvolver no sentido de ajudar nessa retomada econômica? Olha, o Congresso Nacional, de certa forma, já tem ajudado bastante. Uma coisa não se pode reclamar do Congresso nesse aspecto. A reforma da Previdência, por exemplo, que sempre foi um quebra-mola que atrapalhava muito a economia, as pessoas viam como grande dificuldade de investimento a logo e breve insolvência do Brasil devido à Previdência. Logo de cara, o Congresso deu aquela sinalização. A própria atitude proativa do Congresso de estar aberto a todas as reformas que o país queira fazer demonstra também já uma ajuda nesse sentido da recuperação econômica, né? Então, a equipe econômica ela não tem tido dificuldade em tratar com o parlamento em relação à economia. A contribuição que o Congresso pode dar muito não atrapalhando, obviamente, ajudando na discussão e melhorando os projetos que vêm do governo, né? E isso o Congresso tem feito. Lógico que o Congresso tem falhas, tem correntes diferentes, mas em sua grande maioria esse Congresso tem contribuído para que o governo do presidente Jair Bolsonaro seja bem visto aos olhos de quem quer investir aqui no Brasil. Digamos assim que o Congresso não tem causado solavancos, o que a gente se conhecia como as chamadas pauta-bombas, né? Que arrebentava com o orçamento, com a parte fiscal do país, que atrapalhasse. Então, eu faço essa análise por aí. O que pode se fazer é ajudar no sentido de aprovar aí projeto de privatização, a questão de infraestrutura. Nós temos agora projetos importantes para destravar a infraestrutura do país, que é a Lei de Licenciamento Ambiental, que está lá no Congresso, a lei para facilitar a construção de ferrovias, de estradas, por permissão. Então, por exemplo, você quer construir uma estrada daqui a Cáceres, um exemplo. O Vinícius quer construir. Falou, eu tenho dinheiro, eu quero construir, quero pôr um pedágio lá e tal. Bom, não precisa, se não aparecer nenhum outro interessado, simplesmente não ter licitação. Tipo, permite o Vinícius fazer aquilo lá e tudo bem. Então, são tipos de investimento que existem em outros países que o Congresso está disposto a fazer. E isso
isso abre portas para a retomada econômica, né? Agora, óbvio que a grande locomotiva da retomada econômica é o executivo, né? Que é quem delineia, quem norteia e quem risca para onde vai o país. O Congresso é aquele coadjuvante que pode ajudar nessa retomada. Vinícius. Ok, então, deputado, o senhor já foi senador por 4 anos, né, na suplência do Pedro Táxi, enfim, né, e aí está pedindo mais um mandato, né, que seria de 6 anos, né, é um mandato pela metade, aí, né, quase metade, porque é o mandato da Selma, né, lembrando que quem foi eleito aí só vai completar o mandato da Selma, né, lá em 2026, né, vai expirar, né, o mandato, né, mas como é que o senhor avalia o seu mandato de senador, né, porque hoje a atuação parlamentar é muito focado em alguns instrumentos, né, em emendas parlamentares, indicação de cargo comissionado, indicações de obras, né, nomeações, mediação de contratos. E o senhor ali no Senado conviveu com milionários, né? Ali eu brinco que é a Câmara dos Lordes, né? É impressionante. Né, o número de... Nessa agora melhorou, nessa última eleição tem mais gente pobre, né? Um pouco mais pobre, né? Mas na eleição passada, o Eunício de Oliveira mesmo, patrimônio de 100 milhões, né? Declarado, né? Imagina. Então, os seus colegas mesmo aqui de Mato Grosso, o Wellington Fagundes, né? Um grande empresário, e o Blairo Maggi, que era o titular, não preciso nem falar, o Cidinho, então, né? Todos eles grandes empresários. Mas como é que o senhor vê né? Como é que o senhor vê a sua atuação, né? O senhor começou muito como senador FEX, né? Aquela cobrando o FEX e o FEX, aí vai pagar o FEX, não vai pagar o FEX, tá? Começou muito focado nisso. E aí depois, né, teve uma atuação política muito forte no impeachment, né, da Dilma, né, ali no Senado, que para esse eleitorado é importante. Mas como é que o senhor vê a sua atuação no Senado? Como é que o senhor avalia a sua atuação como senador e o que o senhor pretende fazer diferente, por exemplo, caso retorne aí para o tapete azul, né, para aquele famoso carpete azul? Então, Vinícius, as pessoas confundem muito a atuação do Senado com a da Câmara Federal, né? E grande parte dos senadores acabam atuando como deputado federal, como os Tá travando, né? Tá travando. Vamos dando sequência aqui, Vinícius, com a nossa live. Você retorna, né? Aí, enquanto isso, nós aguardamos o destrave aí, o destravamento do áudio e da imagem do deputado. Né? Mas eu ia entrar numa questão aqui com ele em relação a Rondonópolis. O Cid aqui novamente enviando pergunta sobre Rondonópolis, querendo saber se vai ou não lançar candidato. E eu acho que, não sei se você concorda comigo, Vinícius, o deputado acabou de cair aqui da nossa live, está retornando já. Mas não sei se você concorda comigo, que eu acho que a grande tendência ali em Rondonópolis é de que o Podemos apoie o Luizão, da Agroferragens Luizão. E tem uma linha bem, assim, dos pré-candidatos postos lá em Rondonópolis, é o que tem uma linha mais pró-Bolsonaro, uma linha mais empresarial, outsider, um cara de fora, um cara novo. Qual que é a tua avaliação em relação a isso? Você acha que é isso mesmo ou minha leitura está equivocada? Não, pode ser. Eu te confesso que não estou acompanhando muito de perto, Hugo, a eleição de Rondonópolis. Então, eu acho que é isso mesmo. Precisa ver o Thiago Silva, né? Como é que está. Porque eu acho que 2 candidaturas lá é quase que inviável, né? Então deve caminhar para 3 candidaturas também, porque algumas devem rachar o eleitorado do Zé Carlos, né? Enfim, então acho que menos que 3 candidaturas competitivas lá é difícil, né? Então precisa ver como é que está o Thiago Silva. Não sei, ele manteve a candidatura ainda? Como é que está isso? Então, até a deputada TT, que o senador já está de volta. Senador, nós estávamos falando aqui sobre Rondonópolis. O Cid, ele insiste na pergunta lá sobre Podemos em Rondonópolis. Eu estava dizendo aqui, não sei se a minha leitura é equivocada, a respeito do Luizão, que tem uma linha assim, bem
pró-Bolsonaro, acho que dentre os postulantes ali, talvez é o que mais esteja vinculado a essa linha. A tendência é de que o Podemos apoie o Luizão ou o Podemos, lá em Rondonópolis, trabalha com outros nomes? Nós estamos fazendo, deve ficar pronta no final de semana, uma pesquisa, inclusive qualitativa. Mandamos fazer um estudo bem... Desculpa. Saúde. Não é Covid. Show, coronavírus. Mas nós estamos muito preocupados ali com Rondonópolis. E não só o Podemos, mas pessoas do seio social mesmo, que tem interesse, fazendo uma pesquisa para avaliar qual o candidato com o melhor perfil para enfrentar ali o prefeito. Então, lá tem o Cláudio, do DC, tem o Bonotto, não sei que partido que ele vai ainda, porque ele é militar, pode escolher qualquer um, mas parece que é o PRTB, e o Luizão. Então, a tendência e o que se espera é que esses candidatos possam se unir, e aí a gente ter, no máximo, aí 2 candidaturas na oposição enfrentando, que seria Thiago Silva e Luizão. Com a possibilidade ainda, se tiver como compor, do Thiago compor com o Luizão, né? Ou com o Cláudio, se for assim o que a pesquisa definir, ou com o Bonotto, né? Então, assim, o que o estudo ali da pesquisa definia, é o que nós vamos seguir. Nós não vamos nos definir antes, porque a gente precisa saber quem tem mais viabilidade para poder crescer, para poder vencer, e não só os dados quantitativos do momento. Perfeito. Acho que a pergunta está respondida aí, viu, Cid? Obrigado pela pergunta, obrigado pela participação da Gessi, da MK Imobiliária, sempre nos prestigiando. A Lídia, que é tua eleitora, dizendo, olha, eu e minha família votamos no senhor, deputado. Dizendo que Sinop é muito grato às emendas que o senhor enviou lá para a região. Enfim, Domingos, Joelma, vários simpatizantes aqui da tua candidatura. Obrigado. Mensagem. Vinícius, pode ficar à vontade, nós estamos caminhando já para a reta final aí da nossa entrevista, temos mais ou menos aí uns 12 a 15 minutos para a gente poder concluir. Eu espero que a gente não trave mais, não perca mais aqui o sinal contigo. E vamos aproveitar para fazer mais umas 2 perguntas. É contigo, Vinícius. Perfeito. Acho que um pouquinho de acréscimos, né? Porque teve algumas interrupções no jogo aí, né? Eu acho justo. Tem que levantar a plaquinha, né? 5 minutos de acréscimos, né? Enfim, né? Então, acho que nós é um deputado federal, né? Não é todo dia, né? Nós temos um deputado federal conosco aqui. Então, acho que uns acréscimos cabem se o deputado puder, naturalmente, né? Então, mas eu retomo minha pergunta anterior, deputado. Como é que o senhor avalia? O senhor teve 4 anos de mandato, né? Como senador. Como é que o senhor avalia o seu mandato? Será que a sua dificuldade de viabilizar a candidatura não foi pelo mandato que o senhor fez? Travou? Aqui tá normal. Eu te ouvi bem. Tá ouvindo, deputado? Melhorou agora? Oi? Acho que é só para ele que travou, então? Eu acho que sim. Aqui eu te ouço perfeito. O senhor nos ouve bem, deputado? Acho que alguém deve ter ligado e derrubado a conexão do Vinícius. Pois é. Só com o Vinícius ou o senhor me ouve bem? Não, eu tô ouvindo bem. Vocês estão me vendo aí? Sim, perfeito. Eu tô ouvindo bem. Então, mas a pergunta é essa. Como é que o senhor avalia os seus 4 anos de mandato como senador e o que pretende fazer, como pretende atuar, né, nos 6 anos aí, se ganhar essa eleição suplementar? Então, Vinícius, aquele mandato estava substituindo praticamente uma lenda. Pedro tinha vamos dizer assim, um lastro jurídico muito, muito forte. Pedro fez quase 500 júri, né? E ali no Congresso ele fez um mandato muito destacado e eu tinha a responsabilidade de substituí-lo. Não era uma tarefa fácil.
Então, para mim, que não tinha sido nem presidente de bairro, também deparar ali com aquelas figuras, Cristóvão Buarque, Zé Serra, Aécio, que aquela legislatura tinha muito... Esses medalhões que a gente cresceu vendo na TV, estavam tudo lá, né? Luiz Henrique da Silveira, Tássio Gereissati, Antônio Carlos Valadares. Então, lendas, Edson Lobão, que você pode gostar ou não gostar dos caras, mas são caras que... Você veja que o Edson Lobão, ele jantava com o Getúlio Vargas. Então, você imagine o tanto de experiência que esses caras têm. E aí o Renan, o Eulício, essa turma toda, né? E eu caí lá no meio desse pessoal tendo que representar o nosso Estado. Mas, como eu estava dizendo, boa parte do Senado, eles confundem, parte por não saber o que realmente faz um senador e parte por um pouco de oportunismo, porque dá mais voto atuar como deputado federal. Porque o trabalho do senador, ele é mais de discussão dos grandes temas nacionais e de representação do Estado. E a minha atuação, eu sempre busquei fazer a atuação de senador da República. Tanto é que meus temas que eu discuti ali sempre foram temas nacionais e esses temas vinculados com o Estado em termos do desenvolvimento do nosso Estado, principalmente de infraestrutura, que foi uma guerra que eu travei muito forte com o FUNAI, com o IBAMA, por causa das nossas BR. Nós tínhamos 080, 158, 242, 174. E hoje a gente está colhendo os frutos, porque o ministro Tarcísio, na época, ele era da parte do gabinete do PPI ali, né? Do Moreira Franco. E a gente estava direto discutindo esses temas. Coisas que evoluíram e hoje está aí já saindo, destravando todas essas obras, né? Porque na coisa pública as coisas demoram bastante. Mas então aquele mandato foi focado, obviamente, também muito politicamente, porque veio o advento do impeachment. E também, logo em 2015, a polarização política muito forte. Então, havia, obviamente, embates muito fortes. Então, eu tive acabei que fiz algumas agendas internacionais, como na Venezuela, na própria ONU, no Parlamento Europeu. Então, essas discussões, o mandato foi muito com discussões políticas de interesse nacional, e a parte do Estado foi focado mais na parte de infraestrutura e interesses ambientais do Estado. Óbvio que eu trabalhei com emendas, com interesses dos municípios, mas foi uma coisa que eu não divulguei muito, porque é coisa que eu acho corriqueira que você tem que fazer. Esse mandato, eu penso que já é o outro momento. Esse mandato, nós temos uma tarefa muito importante e hércule para fazer. É um debate que precisa ser feito e enfrentado. Veja só. O nosso principal comprador, o nosso principal cliente é a China. Está havendo uma demonização, devido ao debate nacional, uma demonização da China. As pessoas confundindo o Partido Comunista Chinês e tal, esse debate todo. Tá legal. Isso tudo pode ser colocado numa mesa de debate político e tal, mas na hora de vender, nós temos que ter aquele sentimento daquele rei inglês, pecunia non olet, dinheiro não tem cheiro. Então nós temos, nosso principal comprador hoje é eles. Se a China espirrar, nós pegamos Covid. Então é um debate que precisa ser feito no Senado, no sentido da gente serenar os ânimos, tratar os assuntos do tamanho que eles são, porque quando você abre um boliche, um mercado, você não fica pedindo a certidão, Vinícius, a certidão de antecedentes criminais
ou a Maria da Penha do sujeito que vai comprar. Você simplesmente vende para ele. Então, eu penso que, em termos de comércio internacional, nós também temos que ser assim. E outra coisa que me preocupa bastante é que nós estamos hoje praticamente sendo a roça, a lavoura do mundo, né? E eu tenho sempre a preocupação, que eu já externava naquela época, que nós precisamos começar a ser também um polo de produção de conhecimento, e eu digo por quê. Veja bem, a Finlândia, boa parte dos equipamentos que nós usamos aqui são produzidos na Finlândia, que é coberta de gelo. Nós temos que ter essa preocupação de, além dessa vocação, a gente precisar produzir conhecimento e focado em quê? É porque nós já tivemos o ciclo da cana-de-açúcar, nós já tivemos o ciclo do café. E se você perguntar quais eram as cidades hoje para qualquer pessoa, os expoentes econômicos dessa época, ninguém nem vai lembrar. Só os mais estudiosos que vão lembrar de Olinda, da Açúcar, ali do Vale do Paraíba, de São Paulo. Então, o que eu quero dizer com isso é que esse momento, esse boom que nós estamos passando aqui, ele passa também. E depois que passar, o que será de Mato Grosso? Porque a África fica na metade do caminho entre Mato Grosso e a China, entre o Brasil e a China. Em algum momento, essa galera vai começar a produzir ali. E nós temos feito o que nesse período de vaca gorda? Nós temos que começar a nos preparar para um segundo tempo. Então, é uma discussão que tem que ser feita também ali no Senado, de preparar o Estado. Eu, quando estava ainda no Senado, comecei um trabalho de abertura de câmaras de comércio, Vinícius. Nós abrimos a Câmara de Comércio Mato Grosso-Argentina. Eu trouxe aqui em Mato Grosso o embaixador da Argentina, o Carlos Magarinos. Fizemos a interlocução entre o mercado mato-grossense aqui, as entidades todas e a Argentina. Fomos até Misiones na época, Buenos Aires. Depois ajudei a abrir 13 câmaras de comércio pelo Brasil afora. Mas, por fim, acabou o governo Macri perdendo a eleição e esse trabalho não tem sido continuado pelo outro embaixador, né? Mas é um trabalho que, voltando ao Senado, eu quero continuar, porque nós temos essa hidrovia que vai sair lá na Argentina, essa hidrovia aqui de Cáceres, né, do Rio Paraguai. Então, são temas muito caros ao estado de Mato Grosso que precisam ser discutidos no Senado. Você veja, o cenário da infraestrutura, por exemplo, nós estamos agora com a Ferrogrão, que vai ser um debate muito duro. Ele não vai ser fácil. A Ferrogrão, a gente fala, parece que já está consolidada. Não, vamos ter debates muito fortes. Tem muitos predadores contra essa ferrovia, mas que vai ajudar muito o estado de Mato Grosso. Nós temos a FICO, que essa já está praticamente consolidada, essa já vai começar as obras. Temos a 080, que já está fazendo a ponte. A 158, que está fazendo o contorno. A 242, que a luta é pela terminar as licenças ambientais. E essa 174. O meu plano é ao chegar no Senado, e ali a gente tem o Catucho, na Câmara é um 22, lá é um 45, né? Então, o Catucho é sempre mais forte. Quero me dedicar muito para que a gente possa, ainda nesse mandato, se possível, se não terminar, deixar bem encaminhado toda essa infraestrutura do Estado. O outro grande desafio, Vinícius, é esse problema que está aqui na BR-163, que o Estado, as pessoas estão pagando pedágio, o contrato já venceu, a rodovia não foi duplicada, mas a Odebrecht está que nem aquele inquilino que você
já despachou, mas ele não sai da sua casa. Então, nós estamos com muita dificuldade de fazer com que eles saiam de cima da rodovia para que possa passar para outro. Então, eles nem vendem a concessão, a parte deles, para que outra empresa possa duplicar. Eles não duplicam e está numa situação muito cômoda, cobrando pedágio. Eu não sei se vocês estão me ouvindo. Então, são temas que precisam ser enfrentados e no Senado dá para a gente fazer um trabalho muito forte. Essas são algumas linhas, algumas frentes de trabalho, né? Agora, no plano da discussão mais macro, aí sim, nós temos a questão do Quinhão de Mato Grosso, né? Que nós precisamos começar a discutir, e principalmente agora na reforma tributária, nós precisamos tratar disso para que os estados maiores, que não pense, pessoal, vamos fazer uma reforma tributária e vai ficar todo mundo igual. A brincadeira não é assim. São Paulo tem quase 80 deputados e nós temos 8. Então, a briga no Senado vai ser muito importante nessa reforma tributária, e eu espero que eu esteja lá, para que a gente possa assegurar ali no Senado os interesses do Estado, porque no Senado não tem ninguém maior do que ninguém. Lá são 3 senadores para cada estado, e aí todo mundo fica igual, né? Então, uma das coisas que eu estou focado é nessa questão da reforma tributária, para assegurar os nossos interesses. E nós temos aí a parte da discussão, obviamente, da discussão política que estamos tendo, a política nacional, que são os enfrentamentos que temos que fazer na área de educação, que eu penso que temos que remodelar totalmente. Muita gente é contra, mas eu penso que nós não fomos felizes nesse modelo que fizemos até agora. As crianças são do século XXI, o modelo de ensino é do século XIX e os professores do século XX, Vinícius. Eu vejo que as crianças não se interessam, elas não se sentem bem na escola, o aprendizado não está bom, a universidade não está boa, e essas são coisas que a gente precisa discutir e, principalmente, melhorar aqui para o nosso estado, aumentar os polos de ensino aqui tornar Mato Grosso mais um polo de ensino, tem capacidade tem push para isso. Nós temos cidades muito ricas que querem fazer aportes e até doações naquele modelo norte-americano para universidades, mas que não tem como, nós não temos um modelo ainda para isso. E essas são coisas que quero tratar lá e discutir nesse nível. Poderíamos discutir muitas coisas ainda aqui, como a questão dos custos, a pauta dos costumes, né? A pauta do enfrentamento a própria questão da legalização das drogas e essa coisa toda, mas eu acho que a gente pode deixar para um outro momento, que hoje já está bem adiantado, né? É isso aí. Perfeito, deputado. Bom, o senhor está falando, para aproveitar o gancho, o senhor está falando aí sobre a necessidade de investimentos em educação. E nós tivemos aí um corte grande em pesquisa, em extensão, nas universidades federais. O UFMT agora passou recentemente por um processo eleitoral, reelegendo o Evandro, que estava aí no mandato tampão, da ex-reitora, que acabou renunciando, ele era vice-presidente, aliás, vice-reitor, e acabou assumindo e se reelegendo agora. O que o senhor imagina, o que o senhor espera aí da decisão do Bolsonaro em relação a essa questão da lista tríplice, e também o que o senhor pensa em relação justamente a questão das bases da educação e também da pesquisa e extensão, né? O senhor falou de um novo modelo. Agora que saíram do ar, né? Eu estou te vendo bem, eu te ouço bem. Estão me ouvindo? A imagem está congelada, né? A imagem está congelada, mas eu ouço. Eu estou aqui ainda. Então tá bom, vamos lá.
Então eu queria só saber assim, em relação à questão da UFMT, da lista tríplice e aos cortes em pesquisa e extensão, qual que é o posicionamento do senhor em relação a esses posicionamentos do Bolsonaro? O senhor concorda que o federal e ele como presidente deve ter essa autonomia em detrimento das instituições, nomeando quem ele deseja? Bom, caiu. Perdemos o Medeiros. Hoje está difícil. Mas vamos aguardar o retorno dele aqui, Vinícius, para que eu possa... Encaminhar para o final, né? Porque está com 1h24, né? A pergunta a gente encaminhar para o final. Joelma, muito obrigado pela tua participação, agradecendo aqui pela nossa live, Vinícius. O Léo Miyakawa também fazendo aqui uma pergunta um tanto extensa, mas vou ver se eu consigo... E se não der tempo, Léo, eu repasso a pergunta aqui para a assessoria do deputado, para que ele possa te responder, caso não dê tempo. E o Júnior aqui da FEComércio também, perguntando sobre a reforma tributária, que ele paga a gente paga uma das cargas, a gente tem uma das cargas tributárias mais altas do mundo. Aguardando aqui Luciano Saito também, agradecendo pela live. Eu peço desculpas só por conta da questão da conexão hoje, que não está muito legal, né? Mas eu espero que o deputado retorne aqui para que a gente possa encaminhar para os finalmente. Bom, e hoje nós temos os jogos do Brasileirão daqui a pouco, né, Vinícius? Flamengo, o Mengão vai enfrentar o Bahia. De quem o Flamengo vai ganhar mesmo hoje? Do Bahia. Bahia. Tá. Não vai enfrentar. Quem vai ganhar, né? O homem de qualquer fé. Fala aí, qual vai ser o palpite pro Bahia e Flamengo? O Cuiabá que tá bem, né? O Cuiabá que tá líder do Brasileirão. O que aconteceu? Brasileirão, meu amigo. CD, 3-1, exatamente. Que bom, né? Que bom. Mas, enfim, acho que vale, voltando ao nosso assunto, né, se o deputado não retornar, né, vamos ter que encerrar, né, acho que mais um pouquinho, né, vamos dar mais um tempinho, vamos ter que encerrar. Essa minha última pergunta oportunizou que ele fizesse um comentário mais programático mesmo, né, porque quero ser senador por quê? Né, só para defender o Bolsonaro? Né? Não, né? Quer dizer, então ele pôde delinear um plano aí, né, algumas propostas, né, de atuação, que foi mais interessante, porque a gente fica muito nessa questão política, às vezes, né? Quem está apoiando quem está com quem está do lado de quem, né? Quais são os alinhamentos, tá? Enfim, fica muito discussão em torno de pessoas e pouco em torno de programas, né? Então, essa minha última pergunta aí, acho que foi oportuna, porque possibilitou a ele que pontuasse, né? Que elencasse alguns tópicos, né? Que ele fez lá quando ele teve o mandato de senador, quando ele entrou como suplente, né, e agora o que ele postula, né, o que ele pretende como titular. Para algo que eu gostaria de perguntar para ele, acho que não vamos ter tempo, ele está voltando aí, a relação com o governo Mauro Mendes, né, também, né? E aí? Então já faça, fique à vontade. Vamos caminhar para o final, então, deputado, que está interrompendo, né, bastante, né? A internet não está facilitando. Então, uma última pergunta que eu tenho, e até te parabenizar pela última resposta aí, que foi bem programática, né? Que a gente fica muito no debate de pessoas, né? Quem está com quem, né? Enfim, né? E esquece programa, né? Proposta, né? De trabalho, né? O senhor pode pontuar alguns tópicos aí que pretende desenvolver se retornar ao Senado, né? Mas eu queria te perguntar em relação a como que está o seu convívio com o governo Mauro Mendes, né? Como deputado federal, e se o senhor for eleito, o senhor vai ser um senador de oposição ao Mauro, né? Como é que vai ser a sua relação com o nosso governador aqui de Mato Grosso, deputado? Olha, com o Mauro especificamente, eu não quero ter relação nenhuma. Eu quero ter relação com o estado de Mato Grosso. Então, todas as vezes que o Mauro esteve em Brasília, inclusive a semana passada, lá estava ele para apoiar o governador de Mato Grosso, né? E a relação institucional, eu já falei para ele, eu não confundo as minhas, vamos dizer, as minhas emoções com a parte institucional do meu mandato. Eu tenho a obrigação, no momento em que fui eleito, representar o Estado, o povo de Mato Grosso e os interesses desse povo. Se o governador está lá
em busca de benefícios para o Estado, eu tenho que estar lá apoiando. Ele estava lá na Casa Civil, e lá estava eu. A SECOM cortou, não falou que eu estava lá, falei, não tem problema, minha parte eu fiz, mas eu não tenho vontade política de me relacionar com o Mauro. Até tentei, mas o Mauro é um... O que é que eu posso dizer? Ele não é de grupo, né? Ele é uma como é que eu digo? Uma outra linha. Tem a panela dele ali, é ele, Mauro Carvalho e mais um outro. E ele segue o caminho dele para lá. E eu, que no que puder ajudar o Estado, com certeza vou fazer. Mas não tem por que se relacionar com ele, porque ele não consegue se relacionar nem com o partido dele. O partido dele vazou dele aí, por quê? Porque ele é ele. Então, é um governo que eu não sei se está trabalhando realmente. Hoje está difícil, mas tudo bem. Aí, acho que voltou da conexão, deputado. O senhor nos ouve, deputado? Olá, o senhor nos ouve? Então, eu tenho dificuldade por políticas com ele, porque as decisões do Mauro no governo, elas são sempre muito... não me parecem uma decisão pública, uma decisão com interesse coletivo. Cito o VLT, por exemplo. O VLT, quando era para ser instalado, eu disse, cansei de falar, olha, tem dinheiro para isso? Não é melhor colocar um BRT aí? Não, VLT. Gastou-se 1 bilhão e lá vai pedrada. Já está 1 bilhão ali. Tem dinheiro para trazer esse VLT até o centro de Cuiabá já. Bom, agora que tem, vai falar, não, eu vou devolver tudo e não vou fazer e vamos colocar um BRT. Para lá. Nós temos 1 milhão enterrado ali naquela coisa. Você não atravessa o Atlântico e mais um pouco e depois fala, não vou atravessar mais, vou voltar para trás. Não, você tem que terminar, pô. Então, a minha pergunta é, está decidindo por não terminar o VLT por interesse do Estado ou por interesse da máfia dos ônibus? Essa aqui é a grande pergunta. Está querendo tirar a Petrópolis lá de Rondonópolis e acabar com 1.200 empregos por amor ao Mato Grosso, por não dar nenhum incentivo fiscal e tudo mais, ou para beneficiar o Mauro Carvalho, que é concorrente e que nunca quis a empresa lá? A empresa está na Lava Jato. Tem um monte de gente na Lava Jato delatada. Cada coisa na sua caixinha, que responda no penal, mas os empregos. Então, vamos dizer, minhas pontos divergentes com o Mauro é mais nessa linha. Mas quando se trata do interesse do Estado, era plenamente convergente e eu tenho divergências pontuais com ele. Isso não tenho dificuldade, isso não impede que eu converse com ele, sempre converso muito bem. E só não tenho pego na mão por causa do Covid agora, para não deixar, para não passar Covid para o governador. Se bem que ele está imunizado agora, posso até pegar na mão dele. Tá certo. Tá. Olha, deputado, o senhor tem um compromisso daqui a pouco, que eu sei, a tua assessoria já me informou aqui a respeito desse compromisso. Peço desculpas aí pelos problemas técnicos que nós tivemos durante a nossa live. Infelizmente, não vai dar tempo aqui de fazer 2 perguntas. Uma do Léo Miyakawa, faz uma pergunta bastante extensa aqui sobre o presidente da casa e a demora para votar e colocar em pauta algumas MPs, a questão do impeachment dos ministros do STF, ele quer saber a opinião do senhor. O Júnior também, da FEComércio, perguntando sobre reforma tributária. Enfim, eu vou repassar essas perguntas. Fala para o Júnior. O Júnior é o seguinte, Júnior, você descola desse grupo aí, Júnior, porque esse grupo aí é que aumentou o imposto, viu? Sai daí de perto desse grupo. Esse povo só sabe aumentar imposto. Eu acho que ele já até saiu, viu?
Teve um embate grande aí com o governador Mauro Mendes por conta da questão da mini-reforma tributária aqui no estado, né? Isso não foi uma mini-reforma. Isso é a maior reforma tributária que já fizeram no mundo. Isso aí dobraram tem produto aí que vai para mais de 100%, e eles ainda falam que não teve reforma, não teve aumento tributário. Mato Grosso, em plena pandemia, teve aumento de arrecadação de 15%. Falei só, mas é um ator. É isso aí. Bom, deputado, olha, mais uma vez te agradecer pela participação, pela presença. Eu vou ter que encerrar aqui, infelizmente, a nossa live. Está esclarecendo aqui, não sou do grupo do Mauro Mendes. Tá aqui, ó. E é isso, deputado. Muito obrigado pela participação do senhor. Aliás, nós sempre perguntamos aqui qual é o time que os nossos entrevistados torcem. Eu acabei esquecendo de fazer essa pergunta. Que time o senhor torce, deputado? Não chega nem ser... Não está bem na categoria. Não definiram bem ali a categoria, a personalidade, vamos dizer, não sabe se é time ou se já está na categoria de seleção. É o Flamengo, entendeu? É um outro nível. Bem-vindo, né? Bem-vindo. Aqui só participa flamenguista, deputado. Eu fingi aqui que eu não sabia a resposta, mas eu já sabia que o senhor era flamenguista desde o início. Aqui só participa o flamenguista. E eu falei o seguinte, nós não precisamos mais do que o Jesus volte, não. Nós temos o VAR. Dá jeito, né? Mas o Júnior aqui é cruzeirense. Aqueles gols, se fossem na época que não tivesse o VAR, tinha valido os gols do Santos. Realmente estavam impedidos e tal, mas eu falei, é outra era, né? É isso aí. O Júnior aqui é cruzeirense, né? É uma pena, assim, porque... Ninguém é perfeito. É difícil para assistir os jogos do Cruzeiro esse ano, né? Vem jogar em Cuiabá, né? Cuiabá tá lá, tá em primeiro colocado na tabela, hein, Júnior? Olha, gente, assim, agradeço muito pela descontração, pelo nosso diálogo aqui muito rico. Agradecer aí a tua presença, deputado. Vinícius também, muito obrigado pela participação. Quero agradecer a todos que participaram aqui e mandar um grande abraço. Amanhã nós temos a participação do Valdir Barranco, às 19 horas. Conto com a participação de todos vocês. Obrigado, deputado. Grande abraço aí. Obrigado, deputado. Um abraço. Sucesso. Acho que cortou dele por último. Acho que até cortou dele aqui. Ele está tão apressado para ir para o compromisso dele que acho que cortou. Mas olha, Vinícius, é isso. Tivemos uma live bastante proveitosa aí. Eu acho que foi um diálogo bastante interessante com o deputado José Medeiros. E é isso. Amanhã estamos aí mais uma vez, eu e Vinícius de Carvalho, aqui com vocês para entrevistar o deputado estadual e pré-candidato ao Senado Federal pelo PT, o Valdir Barranco. E é isso. Vinícius, mais uma vez, obrigado, meu amigo, por dividir aqui o espaço comigo, viu? Ok, obrigado a você, Hugo. Estamos evoluindo, né? Já estamos recebendo pessoas com mandato aí, né? De deputado federal, por exemplo, um ex-senador, né? Então, estamos nos consolidando aqui com esse espaço, né? Então, só tenho a agradecer a você, a ele, né? E aos nossos internautas, né? Que acompanharam no teu perfil, né? E eu compartilhei também na minha fanpage lá, que agora é Siga Vinícius de Carvalho, né? Eu estou mudando meu posicionamento para Siga Vinícius de Carvalho. Então, eu quero agradecer bastante a eles também que nos acompanharam lá. Um abraço e até amanhã, né? Conto com todos aí. Vamos para o outro lado, né? O PT, né? Vamos para o outro lado do ringue ali, da cerca, né? Do canto direito hoje para o canto esquerdo amanhã, né? Então, mas é importante mostrar o ringue todo, né? Para o nosso internauta. É isso aí. Bom, é isso. E bora pro jogo. Daqui a pouco tem Flamengo e Bahia aí. E outros jogos também pela Série A do Brasileirão. Um grande abraço a todos e nos vemos amanhã. Tchau, tchau. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Saudações rubro-negras. Um abraço. Um abraço.